Muito boa noite, apaixonados. Minha paixão pelo futebol, Marcelo Romero. A gente está aqui para falar da 25ª rodada do Brasileirão e aquele resumão dos paulistas, dos times paulistas na competição. Ontem a gente teve um clássico, né? A gente comentou na semana passada sobre esse jogo, que era emblemático, Santos e São Paulo, Vila Belmiro, Santos embalado, São Paulo na situação atual, né? Líder do campeonato, dividindo a liderança com o Internacional, um jogo que prometia bastante, mas decepcionou. Decepcionou pela falta de vontade de ganhar dos dois times. E aí cada um vai defender o seu, tá? O São Paulo faltou um pouquinho de confiança, faltou um pouquinho de criatividade para sair dessa marcação que o Santos impôs. Né? Ficou muito claro isso, que o Santos estava segurando um pouquinho a onda. São Paulo com 50 pontos, São Paulo em primeiro lugar, dividindo com o Internacional. Pensando em campeonato é um ponto complexo, porque o Internacional pode disparar hoje, ganhando da Chapecoense daqui a pouquinho na Arena Condá. Agora, pensando no jogo, o São Paulo tem que comemorar esse um ponto, porque o time não criou, o time não jogou, o time longe de ser aquele São Paulo que o torcedor está acostumado a ver nos últimos dias, um time que agride mesmo fora de casa, tá? Do Santos, se a gente for pensar, dá para entender um pouquinho o Cuca. Se a gente parar para pensar um pouquinho, o Cuca não queria frear essa ascensão do time do Santos e perder essa confiança. Como é que é isso? Perder um clássico dentro de casa é muito complicado. E também não seria nenhuma loucura perder um clássico para o São Paulo, líder da competição, tá tudo certo. Mas ele pensa muito nisso, e aí é onde eu acho que a estratégia foi um pouco complicada, porque ele segura um pouco mais o time do Santos. O time do Santos muitas vezes pensando demais para atacar, aquele jogo mais pensado, e o Santos poderia ter ido para cima. Né? Ontem senti um São Paulo mais frágil, senti um São Paulo, por questões diversas, enfim, faltavam algumas peças específicas. Everton não estava na sua melhor noite, melhor tarde, perdão, longe disso, né? Machucado, ainda lesionado, saiu no finalzinho do primeiro tempo, por precaução, segundo a Aguirre, mas a gente vê que não é só isso. Terão exames agora para a gente poder ver qual vai a real situação do Everton para o próximo jogo. E eu acho que o clássico realmente entregou muito pouco por motivos, como a gente comentou, diversos, né? Mas eu acho que São Paulo e Santos tinham intenções parecidas. É óbvio que antes do jogo todo mundo quer ganhar, mas quando a bola rola, o São Paulo percebendo a sua estratégia, percebendo que não conseguia sair daquela defesa montada, daquele sistema defensivo todo montado pelo Santos, que marcou muito bem o time do São Paulo, as principais peças do São Paulo. O São Paulo deu uma acomodada e segurou um pouquinho. E o Santos não foi com o ímpeto que tinha que ir. Né? A gente teve uma situação do Rodrigo específica, o grande Rodrigo, menino de ouro, já vendido, né, para o Real Madrid. Rodrigo saiu na cara do Sidão, teve a chance do jogo, teve como tocar, né, escolheu o lado, tirou do goleiro, mas faltou um pouquinho de tranquilidade. É jovem, enfim, perdeu o gol. Seria fatalmente o gol da vitória do Santos, porque o São Paulo, como a gente comentou, agrediu muito pouco. Finalzinho do jogo teve a polêmica que todo mundo está comentando nas redes sociais, enfim, também. Tem aí duas opiniões, poderia ou não ter terminado o jogo depois da falta marcada e do acréscimo que foi dado. Né? É um lance diferente daquele lance Cruzeiro e Santos, recentemente na Copa do Brasil, onde de fato não tinha terminado o tempo do acréscimo e o juiz termina o jogo num contra-ataque, o Gabigol ia sair na cara do gol do Fábio, do Cruzeiro. Nesse lance não, o tempo já tinha se esgotado do acréscimo, mas há controvérsias, enfim, a discussão vai existir e você pode dizer que o árbitro errou no sentido de não ter deixado claro que ele terminaria o jogo depois da cobrança. Né? Os árbitros realmente pecam muito por essa falta de transparência. Avisa todo mundo, fala, o último lance é a falta. Cobrou, acabou. Nem São Paulo tem o rebote, nem o Santos tem a possibilidade de contra-ataque. Enfim, essa é a minha opinião sobre o lance. Eu acho que quem reclama da parte do Santos tem razão e quem reclama da parte do São Paulo também tem razão. Falando um pouquinho agora do Palmeiras, tá? O Palmeiras, sem comentários, né? Esse elenco do Palmeiras, o quanto o Filipão encaixou nesse time, né? A torcida tem que estar orgulhosa mesmo. O time vai a Salvador, um ou outro palmeirense pode até reclamar, mas se parar para pensar, se colocar um pouquinho a mão na consciência, vai perceber que o time volta com um ponto, continua grudado na liderança, tem 47 pontos, está em terceiro, né? Briga pelas 3 competições que está hoje, o elenco com muita qualidade, um técnico que entende esse elenco, que sabe mexer com as peças. Felipe Melo, depois da bronca que tomou
voltou um jogador mais tranquilo, a gente não sabe até quando, mas enfim, ontem jogou muito bem, teve calma, teve serenidade, tomou um drible seco dentro da área, onde sai o gol do Bahia, depois vai lá, se recupera e faz um gol de cabeça importante para o time, né? Ser driblado faz parte, está dentro do pacote, quem joga é driblado e dribla, tá tudo certo, o que não pode é perder a cabeça. Né? E o time do Palmeiras mostra uma tranquilidade e realmente um poder de elenco muito forte. É um time que eu acredito nesse time para uma das 3 competições fácil. Né? Ele está tirando para as 3 e com muita maestria. Resultado negativo com o Cruzeiro na Copa do Brasil, ok, mas nada absurdo que não possa ser revertido. E o Palmeiras vem forte, eu continuo dizendo, o Palmeiras com certeza vai beliscar uma dessas 3 competições, seja o Brasileiro, seja a Copa do Brasil ou a Libertadores, que é obviamente a preferência do torcedor. Mas o elenco do Palmeiras hoje é disparado, né? E o seu comando é realmente muito bom de ver um time paulista com essa força, tá? Se a gente falar do Corinthians agora, é totalmente oposto nesse sentido, né? O principal rival do Palmeiras hoje, o Corinthians, está com 33 pontos, 8ª posição. Ontem penou para ganhar do Sport Recife, que tá lá, penúltimo colocado. Então a situação do Corinthians, a vitória foi bacana, foi do jeito que o torcedor corintiano gosta, sofrimento nos acréscimos, aquela coisa maluca, finalzinho de jogo, como o torcedor realmente gosta, mas enfim, precisa entregar muito mais, né? O Jair precisa de tempo sim, mas tem um sinal de alerta muito grande aí. Ontem era um jogo de 6 pontos, né? Se o torcedor corintiano realmente entender assim, foi um jogo de 6 pontos, e um jogo complexo. O time estava perdendo, não criou tanto assim que justificasse essa virada. O goleiro do Sport trabalhou pouco, se a gente for pegar os melhores lances da partida, mas o Corinthians tem muito a melhorar, sim. Acho que o Jair Ventura tá certo em segurar a onda, controla um pouquinho lá atrás, segura a casinha, como se fala no verbete aí do futebol, fecha a casinha atrás, toma menos gols e consegue essas vitórias dessa forma, né? Não é um jogo bacana de ver, não fica agradável para quem gosta de ver, mas o torcedor quer o time pontuando. Então os 3 pontos vieram, isso é importante, mas o sinal amarelo para o torcedor corintiano tem que ficar, porque não é uma situação que o torcedor está acostumado nos últimos tempos. O time do Corinthians, pelo contrário, né, fez um grande campeonato, é o atual campeão brasileiro, inclusive. Então o Corinthians realmente precisa tomar esse cuidado. E é isso, viu, galera? Esse é o resumão dos times paulistas na 25ª rodada. Espero que vocês tenham gostado dos comentários, enfim. E semana que vem tem mais, a gente vai ter a próxima rodada, enfim, com cada paulista aí enfrentando o seu desafio, e a gente vai estar aqui firme e forte para comentar. Valeu? Obrigado, viu? Boa noite para todo mundo.